Instrumentação industrial essencial. Capítulo 18. Medidores lineares de evasão. O livro encontra-se disponível no site abaixo. Medidores lineares de evasão. A saída varia linearmente com a variável primária. Medidores volumétricos fornecem a vazão em volume por unidade de tempo, independente dentro de certos limites das propriedades do fluido, tais como densidade e viscosidade. Medidores volumétricos por deslocamento positivo. A maioria dos medidores de vazão são volumétricos velocimétricos, pelo fato da variável primária ser a velocidade média do fluido. Medidores mássicos de vazão são aqueles que fornecem a vazão em massa por unidade de tempo, independente dentro de certos limites das propriedades do fluido. Presentemente, apenas o medidor de vazão Coriolis atende esse requisito. Medidores de vazão mássicos inferidos e área variável. Medidores de vazão por deslocamento positivo. Pacotes discretos de fluidos são periodicamente deslocados ao longo do tempo. A contagem desses pacotes fornece a quantidade de fluido transferido, ou seja, primariamente esses medidores não fornecem vazão e sim volume. A vazão instantânea é normalmente feita através de uma base de tempo numa eletrônica, a qual gera um sinal de saída de 4 a 20 mA. Medidor de vazão por rodas ovais. Duas rodas ovais são impelidas pelo fluido a rodar em sentido contrário. O fluido inferior capta um pacote de fluido com um volume bem definido. Esse pacote é liberado para a saída, enquanto o rotor superior capta outro pacote de mesmo volume. O pacote captado pelo rotor superior é liberado para a saída, enquanto que o rotor inferior capta outro pacote e o ciclo se repete. Medidor de vazão por deslocamento positivo. Usos e limitações. Fluidos, aplicação-alvo, limitações, uso inadequado, trecho reto, incerteza de referência em líquidos e em gases. Medição de vazão por turbina. A vazão volumétrica é proporcional à frequência de rotação de um rotor posicionado no percurso do fluido dentro de um tubo. Um rotor de paz é impelido pelo fluxo do fluido e uma bobina captadora magnética gera um pulso na passagem de cada pá, com a frequência proporcional à velocidade média do fluido em escoamento. A frequência gerada pode ser transformada num sinal analógico de 4 a 20 através de uma unidade eletrônica. Medidor de vazão por turbina. Usos e limitações. Fluidos, aplicações-alvo, limitações, uso inadequado, trecho reta montante sem retificador, com retificador, ajusante, incerteza de referência em líquidos e gases. Medidores eletromagnéticos de vazão. Funcionam pela lei de Faraday, que diz que um condutor elétrico se movendo dentro de um campo magnético gera uma tensão proporcional à sua velocidade. Existem dois tipos de medidores eletromagnéticos. Medidores com acoplamento condutivo, os quais exigem um fluido com uma condutibilidade mínima de 5 microsieverts por centímetro. Medidores magnéticos com acoplamento capacitivo exigem um fluido com uma condutibilidade mínima de 0,05 microsieverts por centímetro. Medidores eletromagnéticos com acoplamento condutivo são aqueles cujos eletrodos são partes úmidas, ou seja, entram em contato físico com o fluido em escoamento. Um campo magnético é gerado por duas bobinas posicionadas externamente a um tubo de material não magnético. Dois eletrodos perpendiculares às linhas de indução, posicionados na parede interna do tubo, captam a tensão em milivolts gerada por indução. Para não curto-circuitar o sinal de tensão, os eletrodos estão isolados da parede metálica do tubo através de um revestimento de material isolante. A amplitude da tensão gerada nos eletrodos é proporcional ao campo magnético, ao diâmetro do tubo e à velocidade v do fluido, onde cai uma constante de proporcionalidade. Com D e B constantes, a tensão gerada depende apenas da velocidade. Medidores eletromagnéticos com acoplamento capacitivo são aqueles cujos eletrodos não são partes úmidas. O acoplamento entre o fluido e o eletrodo é feito capacitivamente, ou seja, o eletrodo não entra em contato físico com o fluido em escoamento. Os eletrodos são placas capacitivas metálicas curvadas, posicionadas dentro do revestimento e, por isso, isoladas condutivamente do fluido. Uma outra placa do capacitor é formada pela lâmina superficial do fluido em contato com o revestimento. O dielétrico do capacitor é formada pelo revestimento isolante. Medidor eletromagnético de vazão, partes úmidas, revestimento do tubo. Material, líquidos-alvo, limitações. Teflon, poliuretano, cerâmica, bem como a condição inoperante. Eletrodos. Material, resistência à corrosão e resistência à abrasão. Inox astelói, titânio, tântalo, platina e estelite. Condição inoperante. Medidores de vazão por vórtices. Constituído por um tubo com uma anti-aerodinâmica transversal ao sentido do fluido, a qual oscila com a frequência proporcional à velocidade média do fluido. Sem geração de vórtices, com geração de vórtices. Hastes geradora de vórtices.
São elementos antiaerodinâmicos cuja deformação é convertida em sinais elétricos por sensores ou transdutores. A amplitude dos esforços é proporcional à densidade ao quadrado da velocidade. A haste deve ser flexível para fletir a baixas velocidades e rígido o suficiente para resistir aos esforços impostos pelas altas velocidades. Tipos de sensores e medidores por vórtices são em geral divididos em duas classes. Sensores integrados à haste, os mais usuais são os piezoelétricos, capacitivos e diafragmas. Sensores ajussantes da haste, nos quais os vórtices se propagam a certa distância antes de serem detectados por ultrassom. A frequência dos vórtices gerados é proporcional à velocidade, ao número de Struwel e inversamente proporcional à largura da haste. Limites mensuráveis de vazão. Numa faixa inicial de velocidade, não há sinal de saída devido à ausência de vórtices. O limite mínimo mensurável é determinado basicamente pela viscosidade e a densidade do fluido. Água, baixa viscosidade, líquido de média viscosidade e líquido de alta viscosidade. Limite máximo mensurável. Nos líquidos, a perda de carga é em geral um fator limitante. Água, líquido de média viscosidade e líquido de alta viscosidade. Nos gases, a limitação é a geração instável de vórtices acima de uma certa velocidade. Medidores de vazão vórtex, usos e restrições, fluidos, aplicações-alvo, limitações, restrições, trecho reto a montante, ajusante, incerteza de referência para líquidos e para gases e vapor d'água. Medidores ultrassônicos de vazão medem a velocidade do fluido usando a reflexão ou retardo de sinais ultrassônicos emitidos através do fluido. Medidor ultrassônico por efeito Doppler. A velocidade do fluido é proporcional à variação de frequência produzida pela reflexão nas partículas do fluido. Os sinais emitidos pelo transmissor TX são refletidos pelas partículas do fluido em movimento e retornam para o receptor com uma frequência diferente. A diferença de frequência é proporcional à velocidade. Medidores ultrassônicos por efeito Doppler são limitados a fluidos que contêm partículas ou microbolhas capazes de refletir as ondas acústicas. Medidores ultrassônicos por tempo de trânsito. A velocidade do fluido é proporcional à diferença entre os tempos de propagação no sentido do fluxo e no contrafluxo. O transdutor superior é orientado com uma certa inclinação no sentido do fluxo, enquanto que o inferior é orientado no contrafluxo. Os transdutores emitem e recebem alternadamente um trem de pulsos cujo tempo de trânsito é proporcional à velocidade do fluido. O medidor por tempo de trânsito é limitado a fluidos relativamente limpos. Medidores ultrassônicos multifeixe. Em regime de escoamento ideal não perturbado, a velocidade média ocorre aproximadamente a 30% do diâmetro da tubulação independente do regime. Turbulento, achatada no centro. Laminar, formato ponta de bala. Na prática, os regimes de escoamento são distorcidos por singularidades como curvas e reduções ou expansões ao longo da tubulação. As distorções alteram a posição da velocidade média. Os múltiplos feixes são usados para obter a velocidade média global de qualquer perfil de escoamento, mesmo perturbado. Medidor ultrassônico monofeixe. Um único feixe é posicionado no centro do tubo e são capazes de medir apenas uma pequena faixa em torno da velocidade máxima e inferir a velocidade média. Necessitam de um longo trecho reto de tubulação para obter um regime de escoamento ideal não perturbado. Medidores de evasão ultrassônicos duplo feixe. Os dois feixes são posicionados nos pontos de velocidade média. A medição da velocidade média é mais efetiva que no medidor monofeixe, no entanto não consegue medir o valor de pico. Medidores de evasão ultrassônicos triplo feixe. Dois feixes são posicionados nos pontos de velocidade média e um terceiro feixe no ponto central. A medição da velocidade média é mais efetiva, pois consegue medir tanto o valor de pico quanto os valores médios. Medidores ultrassônicos de evasão. Usos e restrições. Um feixe, dois feixes, três feixes, 4 e 5 feixes. Medidores Coriolis de evasão mássica. Efeito Coriolis. Uma partícula se deslocando dentro de um sistema em rotação sofre um esforço lateral proporcional à sua massa. Uma partícula de massa m se movendo radialmente num carrossel estacionário se desloca em movimento retilíneo. Uma partícula de massa m se movendo radialmente num carrossel em rotação se desloca em movimento curvilíneo. A rotação, combinada com a velocidade da partícula, provoca uma força lateral F proporcional à sua massa. A força atua num sentido quando a partícula se aproxima do eixo de rotação e no sentido oposto quando se afasta do eixo de rotação. Medidores Coriolis tubo curvo. Uma bobina impulsora induz o tubo a oscilar na sua frequência de ressonância. A oscilação consiste em uma mini rotação.
Na seção de entrada, o fluido em escoamento é submetido a amplitudes crescentes de vibração e produz uma força para baixo. Na seção de saída, o fluido em escoamento é submetido a amplitudes decrescentes e produz uma força para cima. As duas forças combinadas provocam uma torção cuja amplitude é proporcional à vazão máxima. Os medidores de vazão Coriolis tubo curvo podem ser usados em aplicações que exigem alta precisão ou baixa certeza com altas rangeabilidades. Medidores Coriolis tubo reto funcionam de modo semelhante ao tubo curvo, porém devido à sua inerente rigidez mecânica limitada a diâmetros menores. Uma bobina impulsora induz o tubo a oscilar na sua frequência de ressonância. Na seção de entrada, o fluido em escoamento é submetido a amplitudes crescentes de vibração e produz uma força para baixo. Na seção de saída, o fluido em escoamento é submetido a amplitudes decrescentes e produz uma força para cima. As duas forças combinadas provocam uma flexão cuja amplitude é proporcional à vazão máxima. Formas básicas de medidores de vazão Coriolis. Os medidores de vazão Coriolis possuem, em geral, dois tubos em paralelo que oscilam em contrafase, com o objetivo de compensar os efeitos da vibração da tubulação e aumentar a flexibilidade. A compensação ou rejeição da vibração da tubulação é obtida pelo fato da vibração afetar ambos os tubos em fase. Coriolis tubo reto duplo. O fluido se divide na entrada e se junta na saída, disponível somente em pequenos diâmetros devido à sua rigidez com tubos maiores. Coriolis duplo tubo curvo. O fluido se divide na entrada e se junta na saída, forma mais usual para tubos de diâmetros médios e grandes devido à sua inerente flexibilidade. Nos Coriolis tubo único, o fluido escoa sem se dividir. É usado em tubos de pequenos diâmetros nos quais a divisão se torna impraticável. Tubo reto único. Tubo curvo único, no qual o escoamento é feito através de um duplo laço. Medidores de vazão Coriolis, reto ou curvo, usos e restrições. Uso, restrições, trecho reto, incerteza para gás e líquido. Medidores de vazão mássicos térmicos são aqueles que usam a relação entre a potência térmica consumida por um aquecedor e a elevação de temperatura resultante para a obtenção do escoamento mássico de um fluido com calor específico constante. Os medidores mássicos térmicos são divididos em dois tipos, de tubo capilar e de inserção. Medidores mássicos térmicos de tubo capilar são basicamente constituídos por um tubo capilar e dois sensores de temperatura RTD. O RTD1 é autoaquecido por uma estação de alta corrente e tem a função tanto de aquecedor quanto de sensor de temperatura. O RTD2 tem a função somente de sensor de temperatura. Partindo-se da forma do calor específico e substituindo os termos Q e M pelas suas taxas de variação, temos medidores mássicos térmicos de tubo capilar com desvio. O diâmetro interno do tubo capilar é da ordem de uma fração de milímetro e por isso são usados para minúsculas vazões da ordem de miligramas por hora. Para medir vazões maiores é necessário adicionar um desvio com um elemento laminarizador, o qual é composto por múltiplos tubos de pequeno diâmetro para manter o regime em escoamento laminar, cuja queda de pressão com o escoamento é linearmente proporcional à vazão. Uma parte do fluxo do fluido segue reto através do laminarizador, o qual provoca uma queda de pressão forçando a outra parte do fluido a passar através do medidor de tubo capilar. A vazão máxima é dimensionada pela soma das vazões através do tubo capilar e do laminarizador em paralelo. Medidores mássicos térmicos de inserção, compostos de duas hastes inseridas na tubulação, tipicamente através de um flange. Funcionam de modo inteiramente similar aos medidores de tubo capilar, porém podem operar em regimes laminares e turbulentos. A haste, a montante do fluxo do fluido, contém uma termoresistência RTD autoaquecida por alta corrente de excitação e tem a função tanto de aquecedor quanto de sensor de temperatura. O segundo RTD tem a função somente de sensor de temperatura. São tipicamente disponíveis para tubulações até 300 mm. Para diâmetros maiores, múltiplos sensores podem ser necessários para se adequar ao trecho reto de tubulação disponível. Medidores de vazão mássicos térmicos, usos e restrições. Tubo, uso, restrições, trecho reto e incerteza de referência. Capilar base, capilar com desvio e inserção. Medidores de vazão por área variável. Consiste em um tubo transparente cônico com um flutuador que se posiciona em alturas proporcionais à vazão volumétrica medida, mais conhecida como rotâmetro devido ao movimento de rotação do flutuador. O fluxo ascendente do fluido move o flutuador para cima até atingir uma altura limitada pelo acréscimo da área anular entre o flutuador e o tubo. Balanço de forças. Para uma determinada área anular, a força ascendente depende do escoamento, da densidade e da viscosidade do fluido, bem como do formato do flutuador. A força descendente depende do peso do flutuador e da pressão de saída. Os formatos dos flutuadores são selecionados em função da fase do fluido e também para compensar a variação de viscosidade do líquido sob medição. Aplicações e limitações. Fluidos, aplicação-alvo, limitações, uso inadequado,
trecho reto, incerteza de referência a líquidos e gases. Leitura adicional recomendada.